Bom, irmãos, eu quero compartilhar com vocês. O tema dessa palavra é: mantenha a paz e receba o favor de Deus. Mais uma vez, mantenha a paz e receba o favor de Deus. Bom, o mundo tem os seus modos operantes de agir. Você sabe que a maneira do mundo é uma maneira muito agitada, de ansiedade, de demanda, de cobrança. As pessoas que são valorizadas do mundo são aquelas que têm resultado, são aquelas que têm obras a apresentarem. Mas no reino de Deus, a palavra, ela então nos dá uma orientação que a maneira de Deus agir, os modos operantes de Deus, é através da paz. A paz, ela libera o favor de Deus. A paz libera os milagres de Deus. Então, uma pessoa que não tem paz no seu espírito, no seu coração, certamente ela não vai desfrutar de bênçãos espirituais. Então, quanto mais eu desfruto de paz no meu espírito, no meu coração, mais o reino de Deus ele vai se manifestar na minha vida. Eu quero então usar um texto como sendo o texto base dessa ministração. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim, Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a afirmação do apóstolo Paulo. Paulo está dizendo que por meio da justificação, que vem através da fé, nós podemos ter paz com Deus. Você sabe que a condenação, o medo, a ansiedade, isso tudo é algo subjetivo, é dentro do nosso interior. E a verdadeira inquietação que tem dentro da nossa alma é uma inquietação porque o homem não está em paz com Deus. Certa vez, quando eu tinha terminado de casar, um pastor muito maduro, ele nos recepcionou lá em Recife, tá ligado, Laura? Lá em Recife, e dentro do carro ele falou algo assim tão simples, mas tão profundo. Ele disse: olha, Leandro, uma coisa é nós termos o diabo como inimigo. Então tem pessoas que têm o diabo como inimigo. Mas dura coisa é termos Deus como inimigo. Então alguém que tem Deus como inimigo, essa pessoa está encrencada porque não tem para onde ela ir. Como disse o salmista Davi, se você vai no mais alto do céu, lá ele está. Se você vai no mais profundo das águas, lá ele também está. Então a grande questão é que nós precisamos ter paz com Deus, paz com Deus. E quando nós temos paz com Deus, aí, meu irmão, você vai viver bem. Você sabe que a maior dificuldade de todos os homens, ou talvez a mãe de todos os medos, é a morte. Sabia disso? A mãe de todos os medos é a morte. Então, se você conversa com alguém que está com enfermidade, na verdade ela não está com medo da enfermidade, ela está com medo da morte. Porque a enfermidade pode ter como consequência a morte. Alguém talvez que se divorcia, e aí ela perde seus filhos, e ela então fica separada, ela não tem medo da solidão, ela tem medo, na verdade, da morte. Então a mãe de todos os medos é a morte. Mas a Bíblia diz que quando nós encontramos o Senhor Jesus, nós vencemos a mãe da morte, e nós recebemos então a vida, recebemos a paz com Deus. Então, se tem algo que eu e você precisamos buscar, é paz. E a Bíblia diz que, mediante a fé, nós fomos justificados. E a Bíblia diz que nós agora podemos ter paz com Deus. Imagina, ter paz com o autor e consumador da nossa fé, o Criador de todas as coisas, aquele que sustenta o universo com o poder da sua palavra. Hoje nós podemos ter paz com Deus. Diga assim: eu tenho paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 2, no verso seguinte, ele diz assim, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé
a essa graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então Paulo continua dizendo que quando nós temos paz com Deus, isso nos dá acesso à graça de Deus. A paz ativa o favor de Deus nas nossas vidas. Então é importante você entender que graça é favor imerecido. Diga assim comigo: graça é favor imerecido. Você quer acessar a graça de Deus? Então busque a paz, busque a paz no seu coração. E o que seria a paz? A Bíblia diz que quando nós recebemos essa paz, nós podemos nos gloriar. A palavra glória, no original, significa peso, respeito, mas vai além disso. O nome glória também significa um pensamento bom sobre alguém. Então, uma opinião boa sobre alguém. Então, glória é você ter um pensamento, ou talvez pensar coisas boas a respeito de alguém. Então, quando eu tenho essa paz com Deus, eu posso me gloriar. E o que seria esse gloriar? Esse gloriar é ter uma opinião boa a respeito do Deus que você serve. A maioria das pessoas, elas têm talvez aí uma opinião ruim de Deus. Elas acreditam que o que está acontecendo de ruim com elas é fruto de um Deus que é punidor. Mas nós precisamos ter uma opinião boa sobre Deus. Eu não sei se você já teve a experiência de pedir algo para Deus, e aquilo que você pediu para Deus talvez não aconteceu. E aí você então começa a perguntar para Deus: mas Deus, por que isso aconteceu? E você até fica um pouco bicudo com Deus. Mas isso é fruto da sua imaturidade. Sabe, ainda que as coisas não tenham acontecido como talvez você tenha pedido, acredite em mim, todas as coisas irão cooperar para o seu bem. Se uma porta tem se fechado para você, fique em paz. É porque uma porta muito maior Deus tem para você. E se essa porta pequena se abrir para você, você não vai acessar aquela que Deus tem para você. Porque você pode se distrair. Então você e eu precisamos ter uma opinião boa a respeito de Deus. Diga assim: eu preciso ter uma opinião boa sobre Deus. A Bíblia diz que Abraão, ele era um homem que deu essa glória a Deus. E Deus então pede para Abraão, dizendo: Abraão, nós já estamos em um relacionamento, eu tenho uma intimidade com você, Abraão, e eu percebi que o seu coração está muito voltado para o seu filho. Então eu preciso que você me entregue o seu filho. E você não vai falar para sua esposa, você vai sacrificar o seu filho. Abraão então pega o seu filho e vai em direção ao monte para sacrificar o seu filho. E assim, Abraão tinha já uma cultura de levantar altares para Deus. E a maneira de levantar um altar, ele estabelecia, pegava ali um cordeiro, sacrificava, que era uma maneira de honrar ao Senhor. E ele então tinha essa cultura. Mas agora Deus pede para que ele sacrificasse o seu próprio filho. Mas Abraão, ele tinha uma opinião boa sobre Deus. E o autor do livro de Hebreus diz que Abraão, ele acreditava que ainda que ele matasse o seu filho, Deus o ressuscitaria, porque ele acreditava que Deus era completamente bom. Então no livro de Gênesis, capítulo 22, verso 2, conta a história de Abraão levando o seu filho. E sabe, irmãos, eu poderia aqui meditar com vocês um pouco sobre essa paz que Abraão tinha. Abraão levava o seu filho de um lado, mas do outro lado Deus vinha com a solução. Do outro lado, Deus enviou um cordeiro para um lugar que era basicamente impossível. E no momento em que Abraão vai sacrificar o seu filho,
O Senhor diz: Abraão, Abraão, você foi aprovado pelos céus. O céu sabe que realmente você confia na minha bondade. E ali ele então recebe um cordeiro, sacrifica o cordeiro. E a Bíblia diz que Abraão se tornou o pai da fé, não por isso, mas porque Abraão já tinha uma opinião boa sobre Deus. Sabe, muitos de nós nos convertemos e ainda a ansiedade tem batido no nosso coração, o medo tem batido no nosso coração, e vivemos como que alguém que está perturbado. Mas a ideia do Senhor é que eu e você possamos dar glória ao Senhor e acessarmos a sua graça, o seu favor, mediante essa fé que gera uma paz no nosso coração. Precisamos ter, sabe, uma opinião boa sobre Deus, uma crença correta da bondade de Deus. Não é porque nós passamos por dias maus ou talvez passamos por situações que saem do nosso controle que Deus é mau. Deus é sempre bom. Creia na bondade de Deus, independente de qualquer situação. Sabe, comece a desfrutar. E essa questão de você ter paz é uma questão de tomar posse. Ela nos foi dada, mas muitos de nós não têm se apropriado dessa paz. No livro de Jó, capítulo 22, verso 21, diz assim, reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Então, quando eu me reconcilio com o Senhor, a consequência disso é que vai vir sobre a minha vida coisas boas. Deus vai te surpreender quando você entra pelo princípio dessa reconciliação. Então não acredite que você foi reconciliado por Deus pelas suas obras, mas a prosperidade, a paz, a restauração, tudo isso é liberado nas nossas vidas quando nós ativamos esse princípio da reconciliação e desfrutamos da paz de Deus. Essa paz é diferente da paz que o mundo oferece. O mundo não pode nos proporcionar a verdadeira paz. A verdadeira paz está na fé que vem por meio do sacrifício de Cristo lá na cruz. Amém ou não? Nós precisamos, além de desfrutarmos dessa paz, nós temos que manter a paz no nosso coração. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 10. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10, diz assim, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, olha, busque a paz, assim você vai viver dias felizes. Sabe aquele dia em que você vai falar, poxa, que dia agradável. A grande alegria, irmãos, não está em estar com o seu bolso cheio de dinheiro, embora seja muito bom ter recurso financeiro, mas a verdadeira riqueza o dinheiro não pode comprar. A Bíblia diz que você quer viver dias felizes, busque a paz. Refreie a sua língua daquilo que é doloso, daquilo que é mal. Comece a buscar o shalom, a falar coisas boas, a pensar em coisas boas. A nossa palavra, a nossa boca tem o poder, sabe, de nos dar o alimento que vai enriquecer a nossa alma. Como disse o autor no livro de Provérbios, capítulo 18, ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E o que Pedro está dizendo? Olha, vocês podem refrear a sua língua daquilo que é mal e doloso. Eu lembro que quando eu me converti, eu falei assim, poxa vida, eu preciso falar menos, eu falo demais. Mas sabe, alguém que é sanguíneo, não tem como ele mudar o temperamento dele.
Tem pessoas, às vezes, também que elas falam muito pouco. E se elas quiserem falar muito, elas não vão conseguir, porque é o temperamento. A não ser que ela seja guiada pelo Espírito Santo. E aí, eu ficava mal, porque o sanguíneo fala muito e, às vezes, pode magoar muita gente. Mas aí o Espírito Santo falou comigo, olha, se você fala a coisa certa, muita gente vai ser abençoada. Então, Pedro está dizendo, olha, você não pode falar aquilo que é mal, mas fale o que é bom. Enriqueça o seu vocabulário de palavra de Deus, de promessas dos céus. Quer viver dias felizes? Busque a paz. Fale coisas boas a seu respeito. Seja profeta de você mesmo, da sua casa, dos seus filhos, do seu serviço. Libere palavras de vida. Amém ou não? O interessante é que no hebraico a palavra paz significa shalom. Diga assim comigo, shalom. Então no hebraico a palavra significa shalom. Já a paz no grego significa eurene. E o que significa esse eurene? Também eu poderia chamar shalom de shalem. E o que significa shalem, pastor? Está confundindo a minha mente. Como diz o nordestino, está confundindo a minha mente. Então shalem significa pagamento. Pagamento. Só tem paz quem entende que as nossas dívidas já foram pagas lá na cruz. Só tem paz aquele que já teve a sua dívida paga. Deus é um Deus justo. E Deus também é amor. Mas Deus não é apenas amor. Se Deus fosse amor apenas, um criminoso terminaria de fazer um crime, e aí Deus fala o seguinte, olha, eu te perdoo porque eu te amo. Você pode matar mais gente, que eu vou continuar te perdoando. Então isso não é amor. Isso não ia ter harmonia no mundo. Mas Deus, além de ser amor, Ele também é justiça. E como que Deus faz para poder perdoar o homem? Esse Deus que é amor, Ele envia o seu Filho lá na cruz para pagar a nossa dívida. E por causa de Cristo na cruz, Ele recebe as nossas maldições. E quando nós cremos nessa verdade, você recebe o verdadeiro perdão. Isso entra dentro do seu coração. E essa paz agora, que tira o peso, o fardo da sua vida, ela pode trazer para você o shalom, porque a dívida foi inteiramente paga. A maioria das pessoas, quando elas são pegas em um crime, e a pessoa que foi, talvez ali ofendida, libera aquela pessoa, ela sai daquele lugar, ela foi perdoada, porém, ela está debaixo de um cativeiro de acusação e de condenação dentro dela, ela se vê como um ladrão. Mas a nosso respeito é diferente. Por quê? Porque lá na cruz houve uma substituição, e por isso, pela fé, nós morremos para a nossa velha vida, e agora nascemos para a nova vida, como disse o apóstolo Paulo. Paulo disse que se alguém está em Cristo é nova criatura. O que o Senhor fez conosco foi matar o seu velho homem, sepultar o seu velho homem e te deu uma nova vida. E agora, por causa dessa nova vida, nós temos o shalom de Deus. O shalom de Deus. E o interessante é que, olhando na perspectiva bíblica, a Bíblia diz que o Senhor pega o nosso passado, o nosso pecado, e joga no mar do esquecimento, e do nosso passado o Senhor não se lembra mais. E isso vai gerar em nós o verdadeiro shalom, ou shalem. A dívida foi paga. E sabe, quando nós cremos no shalom de Deus, esse shalom, ele pode liberar milagres espirituais. Além de você prosperar, além disso ativar o favor de Deus nas nossas vidas, o shalom de Deus também pode trazer para você milagres sobrenaturais, de cura, de ressurreição. Conta a Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 16,
que um profeta chamado Eliseu, ele vai para a casa de uma mulher sunamita. Essa mulher é muito rica, e essa mulher, junto com seu marido, ela decide honrar esse profeta, o profeta Eliseu. E ela então faz um quarto para esse profeta, para que todas as vezes que ele viesse, ele pudesse ter um lugar para descansar e para repousar. O profeta Eliseu ficou tão impactado com a atitude nobre, com a atitude honrosa daquela mulher, que também quis retribuir. E ele pergunta para o seu servo chamado Geazi, fala o seguinte: o que eu posso fazer por essa mulher, como forma de gratidão a tudo que ela tem feito por mim? E aí o Geazi diz o seguinte: Senhor, essa mulher tem acesso ao rei, essa mulher tem muito dinheiro, mas eu observei que ela tem um desejo de ter um filho, e ela não pode ter esse filho. E o profeta então libera uma palavra para essa mulher e diz o seguinte: olha, daqui a um ano você vai ter um filho. E essa mulher então, depois de um ano, ela tem esse filho, e ela é muito grata e feliz, seu filho está crescendo, e conta a palavra de Deus que certa vez o pai do garoto leva para a roça para trabalhar. O garoto sente mal, uma dor de cabeça. E aí, o pai do garoto pede para que leve o garoto para sua mãe. E o que aconteceu foi que aquela criança morreu. E a mulher, ela então pede para ir até o profeta. Mas o que é interessante é a postura dessa mulher sunamita. No livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 23, diz assim, ó: chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Essa palavra foi traduzida no português por não faz mal, mas no grego significa shalom. O marido nem sabia que o filho tinha morrido, mas a mulher, diante daquela situação, ela não desesperou, e ela então pede para ir até o homem de Deus, e ela então teve essa postura de dizer shalom, shalom. E ela então foi atrás do homem de Deus. E o que é interessante é que quando ela chega ao homem de Deus, o homem de Deus pergunta: mulher, vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Tudo bem. E aí? E você diante de uma situação difícil? E você diante de uma tragédia? Qual é a sua postura? Ela disse para o profeta: shalom. Mas o que aconteceu finalmente? Seu filho morreu. Mas essa mulher começou a desfrutar na sua vida o shalom. O milagre aconteceu pela atitude de fé dessa mulher. Ela foi atrás da solução do homem de Deus. Diante de um caos, diante de uma grande tragédia, ela não ficou arrancando seus cabelos, ela não ficou desesperada gritando, ela simplesmente disse: vai tudo bem, meu Senhor, vai tudo bem, shalom. E sabe, essa é uma das heranças dos filhos. Diz a Bíblia que nós recebemos a paz de Deus que excede todo entendimento humano. Essa paz é um presente que Deus nos deu. Sabe, talvez você tenha vindo para esse lugar nessa noite e as coisas não estão bem para você. Mas não é que você vai andar no princípio da hipocrisia dizendo: não, nada aconteceu. Mas é porque você entende que você tem paz com Deus e por isso tudo vai bem.
Porque aquele que é o detentor do poder, da cura, do suprimento, esse é aquele que vai trazer para você a resposta da sua necessidade. Filipenses capítulo 4, verso 19 diz: porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Qual que é a sua necessidade? Mantenha o shalom e conversa com o autor, com aquele que é o supridor, com aquele que tem a resposta para você. Depois de uma noite inteira, os discípulos pescando, eles não tiveram resultado. Jesus não perguntou para eles: vocês querem uma oração por cura? Jesus apenas disse: lança a rede do lado direito. Eles então tiveram o milagre da grande colheita, o seu barco ficou completamente cheio. Mantenha paz e creia que o seu suprimento está no Senhor. Nós somos movidos por convicção, somos movidos pelo Senhor que nos direciona. E eu quero que você entenda que a paz, ela é fruto do sangue do Cordeiro. Diga assim comigo: a paz, ela vem somente pelo sangue do Cordeiro. Hoje nós temos muitos escritores da nova era que se tornaram religiosos. E eles falam sobre paz. Mas a paz que eles falam é uma paz que não tem sangue, que não aponta para a obra de Cristo. Mas a verdadeira paz, ela é fruto do sangue que foi derramado. No livro de Isaías, pode abrir, Léo, Isaías capítulo 53, verso 5, diz assim, ó: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós só podemos ter paz porque a maldição foi no corpo de Cristo. Então existe uma falsa paz, que não é a paz do céu. A paz de Deus, ela é consequência do sangue que foi derramado. Não sei se você sabe, mas a primeira Páscoa, ela aconteceu quando o Senhor foi libertar a nação de Israel, que estava nas mãos de Faraó. E Deus então dá uma ordem, ele diz o seguinte: olha, toda a nação de Israel, vocês vão matar um cordeiro, vão pegar o sangue e vão passar nos umbrais das portas. E quando o anjo da morte passar a noite, os filhos primogênitos serão poupados. Não haverá morte nessa casa. E o que é bem interessante é que, certamente, em algumas casas tinha pessoas que estavam confiantes. E elas então diziam: nós cremos, nós ouvimos a voz do Senhor, nós colocamos o sangue nos umbrais da porta. Mas entre essas mais de 2 milhões de pessoas, tinha pessoas que estavam com medo, sim ou não? Eles colocaram lá o sangue, mas talvez eles estivessem pensando: poxa, e se o nosso primogênito morrer? A Bíblia diz então que o anjo da morte veio, e quando o anjo passou, ainda que aquelas pessoas estivessem com medo, e ainda que outros estivessem confiantes, Deus não olhou nem para a confiança, e Deus também não olhou para o medo. O Senhor olhou para o sangue. É o sangue que nos protege. Mas o que é interessante é que tem muitos filhos de Deus que, mesmo tendo sangue a seu favor, elas andam com medo. Elas não ativaram o princípio da paz. Ainda que você tenha o sangue, comece a declarar: eu tenho sangue, por isso eu tenho uma paz. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que nós vencemos o maligno por meio do sangue do Cordeiro e da palavra de testemunho. Então a nossa paz é consequência do sangue que foi derramado por nós. Desfrute, ative a paz.
Vença a ansiedade, crendo no sangue que foi derramado. Comece a cultivar. Há tempos atrás, eu até comentei com os irmãos sobre isso. Na hora, o Espírito Santo falou comigo. Eu vi uma jovem que ela estava com muita ansiedade, ela se cortava. E na hora o Espírito Santo falou ao meu coração que o motivo de tanto medo é porque ela estava com receio de receber o salário da dívida que ela tinha feito. É a culpa, é a condenação. Então, a Bíblia diz que um dos nomes do diabo é acusador. Mas quando nós cremos no sangue do Cordeiro, já não haverá mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes os entregou. O que ele vai negar para mim e para você? Irmãos, parece que essa palavra é uma palavra tão simples, mas essa palavra, ela é a solução de muitos problemas emocionais, psicológicos. E se você começar a praticar, a declarar a justiça de Deus na sua vida, você vai começar a desfrutar dessa paz que o mundo não conhece, a ser completamente abençoado pelo Senhor. Então, mantenha essa postura de paz e seja em paz. Algumas pessoas confundem a paz, que na verdade eu poderia chamar paz e também descanso. Quando Jesus diz: olha, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, o descanso não é ficar sem fazer nada. Assim como a paz não é ficar em um lugar que não tenha dificuldades ou problemas. Às vezes nós achamos que a paz é um lugar sossegado, tranquilo. Mas a paz é você, diante de uma situação adversa, ter o seu coração confiante em um Deus que está controlando todas as coisas. E sabe, o que seria então esse descanso? Eu poderia falar para você que o descanso é eu continuar trabalhando sem preocupação. É eu continuar fazendo, acreditando que vai dar certo. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. É termos uma opinião boa sobre Deus. É entendermos que Deus é bom o tempo todo. Que Deus está projetando. Que Deus está arquitetando. Que Deus está planejando coisas boas para surpreender os seus filhos. Tem coisas boas te aguardando. Sabe, nessa semana você vai desfrutar de coisas boas, mas comece a cultivar essa glória, sabe, a respeitar, sabe, a ter uma opinião correta de Deus, a ter uma crença correta desse Deus que é bom, desse Deus que é bom. Deus não está zangado conosco, pelo contrário, a Bíblia diz que por meio do sangue do Cordeiro, nós temos paz com o Senhor. Houve uma reconciliação e agora nós podemos sim desfrutar da plenitude de Deus nas nossas vidas. Quer viver dias felizes? Busque a paz. A paz é uma pessoa. A paz é o Senhor Jesus. Eu confesso para vocês, eu não tenho saudosismo de ficar achando que as coisas que eu vivi no passado foram coisas boas, porque quando você tem um coração correto, tem uma visão clara da bondade de Deus, o que está por vir é superior, é mais abundante do que tudo que você já viveu. As experiências que Deus tem para nós é muito melhor do que tudo que você já viveu. E sabe, às vezes, Diego, você acha que você está velho. Aí Deus fala o seguinte: Abraão é com 80 anos, então vamos lá,
A Bíblia diz que quando Abraão estava no ápice da sua força, da sua intelectualidade, das suas habilidades, foi reprovado por Deus. E quando ele desistiu, aí Deus diz: é agora. E Abraão disse: Senhor, mas agora não. Eu acho que já passou. Estou velho demais. Não tenho a habilidade do Neymar. E o Senhor diz: é com você, porque a minha glória vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Deus não tem glória na nossa força, mas Deus tem glória na nossa fraqueza. Senhor, mas eu sou gago. Pois é com você mesmo. Ou seja, o que você precisa realmente é ter paz com Deus. É ter paz com Deus. Quando nós temos paz com Deus, nós ativamos o favor, nós ativamos o sobrenatural, nós ativamos a paz, nós ativamos milagres sobre as nossas vidas. Por isso, se aproprie daquilo que é seu. O mundo não conhece essa paz, mas sabe, isso nos foi dado. A Bíblia diz que se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Herança dos filhos, a paz que excede todo entendimento humano. Eu sei que vai vir grandes turbilhões dentro do seu coração. A ansiedade vai tentar bater, vai tentar roubar a sua paz. Quantos de nós temos perdido o sono com medo? Mas saiba de algo: Deus está cuidando de você. Eu lembro da história em que Lutero tinha terminado de orar, e Lutero então foi dormir. E aí, quando ele toma no sono, ele tem aquela experiência, ele sentiu que o chão estava abrindo, ele estava indo direto para o inferno. E aí ele acorda, e quando ele olha para o lado, ele vê Satanás. E aí quando ele vê o diabo, ele diz o seguinte: ah, é você? Vira para o outro lado e continua dormindo. Por quê? Porque ele estava nas mãos do Senhor. Sabe, a verdadeira paz é você olhar para o príncipe da paz. A maneira do exército de Deus vencer os inimigos era de frente para o templo e de costa para o inimigo. Olhe mais para o Senhor e desfrute da sua bondade, do seu favor e dos seus milagres. Assim como essa sunamita que disse: olha, ainda que meu filho tenha morrido, eu tenho o shalom de Deus, eu tenho a paz de Deus, eu conheço a Deus, e eu sei que tudo isso que eu estou passando vai cooperar para o meu bem. Se essa porta se fechou, é porque essa porta possivelmente ela vai me atrapalhar a grande porta que Deus reservou e preparou para a minha vida. E o motivo que eu tenho então é de me alegrar, porque na verdade o Senhor é um Deus bom, e Deus abre portas onde os homens fecham, e Deus também fecha portas. E as portas que Deus fecha é porque na verdade Ele quer te dar um Samuel. A Bíblia diz que Ana, ela queria muito um filho, mas Deus queria um juiz, Deus queria um profeta, Deus queria um sacerdote. A nação de Israel estava vivendo, estavam esquecendo o Senhor, e Deus então deveria gerar alguém que fosse ser um porta-voz do céu. E para que isso acontecesse, deveria nascer de um clamor. E Deus então fechou a madre de Ana, para que Ana pudesse clamar a Deus. E aí, ela então diz: Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu devolvo esse filho para o Senhor. A Bíblia diz que Ana teve outros filhos, mas esse filho foi uma grande porta que Deus abriu. Esse sacerdote, ele levantou o profeta, levantou tanto o rei Saul, como também o rei Davi, porque ele foi uma boca de Deus na nação de Israel. Através desse homem, Deus restaurou uma nação de pessoas apaixonadas pelo Senhor. Então, se a porta tem fechado, fique em paz, não fica perturbado, não questione a Deus, só continue orando. Deus, eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor vai me surpreender. Eu tenho uma mentalidade boa a teu respeito, eu não estou nas mãos do diabo. O máximo que o diabo pode fazer é me empurrar para o propósito de Deus.
Sabe, o diabo não tem essa autonomia, esse poder que às vezes você tem dado a ele. Atrás do diabo tem um Deus que tem o controle de todas as coisas. Por isso, a palavra de Deus para você nessa noite é Shalom. 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 E essa palavra de Shalom é uma palavra que vai reinar no seu coração.